Fala aí galera que curte nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros e esse é o canal Futebol Fundo Pocense. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se, ative o sininho das notificações e não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, tá ok? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais disputado nos anos de 1924 e 1925. Tá curioso? Quer conhecer essa história? Então, ó, vamos nessa! Em 1924 e em 1925 foram realizadas a terceira e a quarta edições do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. No campeonato de 1924, a novidade seria a presença inédita da seleção cearense e teria uma fase de classificação dividida em 3 zonas: Norte, Centro e Sul. O primeiro jogo da chamada Zona Norte ocorreu no dia 9 de novembro de 1924, no extinto Estádio da Graça, em Salvador. A seleção da Bahia goleou a estreante seleção do Ceará pelo placar de 6-1, com gols de Astério, do Botafogo de Salvador, 2 vezes, Armindo, do Esporte Clube Vitória, 2 vezes, Manteiga e Petiô, ambos do Botafogo da Bahia. O único gol da seleção cearense foi anotado por Juracy, jogador do Fortaleza, que até hoje é o maior artilheiro da história do Clássico Rei, Ceará e Fortaleza, com 25 gols marcados. No fim de semana seguinte, houve o outro confronto da Zona Norte, o duelo entre as seleções de Pernambuco e do Pará. Este confronto ocorreu no extinto estádio da Avenida Malaquias, no bairro das Graças, em Recife. Os pernambucanos vinham com sede de vingança, pois no ano anterior, os paraenses haviam eliminado os pernambucanos em pleno Estádio do Esporte. Desta vez, Pernambuco venceu o Pará pelo placar de 2-1. Gols de Aloísio, do Esporte, e Harry, do América, enquanto que Macambira, atleta do Paysandu, fez o único gol da seleção do Pará. Uma das vagas na fase final seria decidida no confronto clássico entre as seleções da Bahia e de Pernambuco, que se enfrentariam no Estádio da Graça, em Salvador, valendo o título simbólico de campeão da Zona Norte, no dia 30 de novembro de 1924. A seleção da Bahia goleou impiedosamente a seleção pernambucana pelo elástico placar de 7-2. Os gols da seleção da Bahia foram marcados por Popó, meia do Ipiranga de Salvador, 4 vezes, Astério, 3 vezes, e um gol de Armindo. Já para Pernambuco, marcaram os atletas Péricles, do Esporte, e Zilo, do Santa Cruz. A disputa da fase centro começou no dia 9 de novembro, com o confronto entre as seleções do estado do Rio de Janeiro e a seleção de Minas Gerais. O jogo ocorreu no Estádio das Laranjeiras, e a seleção fluminense venceu os mineiros pelo placar de 2-0. 2 gols de Congo, jogador do Bom Sucesso. No dia 23, a seleção do estado do Rio enfrentou a seleção da cidade do Rio de Janeiro, a seleção carioca. Os cariocas venceram pelo placar elástico de 8-3. Congo marcou os 3 gols da seleção fluminense, mas os cariocas construíram o placar com gols de Junqueira, do Flamengo, e Lagarto, do Fluminense, 2 vezes cada um, e 3 gols de Nilo, que havia deixado o Botafogo para jogar no Fluminense. Pela Zona Sul, a seleção de São Paulo enfrentou no dia 9 de novembro de 24 a seleção do Paraná, no antigo estádio da Chácara da Floresta, em São Paulo. A seleção paulista goleou os paranaenses pelo placar de 5-0, com gols de Filó, da Portuguesa, e Heitor, do Palestra Itália, atual Palmeiras, 2 vezes cada um, e Feitiço, do São Bento, da capital. 2 semanas depois, a seleção paulista deveria ir a campo para enfrentar a seleção do Rio Grande do Sul. Mas a seleção gaúcha abdicou da disputa devido às revoltas políticas que se alastravam em todo o estado naquela época. E com isso, a seleção de São Paulo avançou direto para a fase final. O adversário dos paulistas na decisão sairia do confronto entre a seleção carioca
campeã da Zona Centro, e a seleção da Bahia, campeã da Zona Norte. O duelo aconteceu em 14 de dezembro de 1924, no estádio das Laranjeiras, no Rio. A seleção carioca massacrou a seleção da Bahia pelo placar de 7-2, com 4 gols de Lagarto, 2 gols de Nilo e 1 de Nonô, do Flamengo, enquanto que a Bahia diminuiu com gols de Popó e Gama, jogador do Clube Baiano de Tênis. A grande final ocorreu em 21 de dezembro, nas Laranjeiras. A seleção da cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, venceu pelo placar de 1-0, gol este anotado pelo atacante Nilo, interrompendo desta forma a hegemonia dos paulistas na competição. A seleção carioca, campeã do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 1924, tinha o goleiro Haroldo, do Fluminense, a dupla de zaga do Flamengo, Penaforte e Elcio, os meias Nese, do São Cristóvão, Seabra, do Flamengo, e Fortes, do Fluminense, e os atacantes Zezé, Lagarto e Nilo, todos do Fluminense, além da dupla Nonô e Moderato, ambos do Flamengo. Em 1925, a competição ganhava ainda mais credibilidade e contaria pela primeira vez com as seleções do Amazonas, do Espírito Santo e da Paraíba. Devido ao número de participantes, a fase de classificação foi dividida em 4 zonas: Norte, Nordeste, Centro e Sul. Foi neste ano que pela primeira vez surgiu a expressão Fla-Flu. A seleção carioca, ou seleção do Distrito Federal, foi montada apenas com jogadores de Flamengo e Fluminense, levando os paulistas a menosprezarem os cariocas com expressões do tipo: "Ah, vá, isso lá é seleção, isso é no máximo um combinado Fla-Flu." Os paulistas nem imaginavam o que estava por vir. Pela Zona Norte, houve o confronto entre as seleções do Pará e do Amazonas, no dia 2 de agosto de 1925. O duelo teve como palco o estádio Evandro Almeida, o Baenão, estádio do Clube do Remo, em Belém do Pará. A seleção paraense venceu os amazonenses pelo placar de 3-2. Arthur Moraes e Vadico, dupla de ataque do Paysandu, e Secundino, jogador do Clube do Remo, fizeram os gols do Pará, enquanto que Geraldo, jogador do Nacional de Manaus, marcou 2 vezes a favor do Amazonas. Em 26 de julho, 2 jogos movimentaram a fase nordeste da competição. No Estádio da Graça, em Salvador, a seleção da Bahia despachou a seleção da Paraíba com goleada de 8-2. Os baianos venceram com 3 gols de Manteiga, jogador do Botafogo de Salvador, 2 de Joãozinho, jogador da Associação Atlética da Bahia, 2 de Vivi, do Clube Baiano de Tênis, e 1 de Sandoval, do Ipiranga. Os 2 gols paraibanos foram marcados pelo jogador Janjão. Já em Recife, a seleção de Pernambuco massacrou a seleção do Ceará por 10-1. Jogo este realizado no campo do Esporte, o campo da Avenida Malaquias. O grande nome da partida foi Péricles, atacante do Esporte, com 5 gols marcados. Também contribuíram para a goleada Harry, do América, com 2 gols, e 1 gol cada dos jogadores Aloísio, do Esporte, e da dupla Osvaldo e Piaba, do Torre. O único gol cearense foi marcado por Vitório, jogador do Ceará Sporting Clube. O jogo que definiria o campeão da Zona Nordeste foi realizado no Estádio da Graça, em 9 de agosto, e a seleção da Bahia venceu a de Pernambuco por 4-0. Gols de Joãozinho, Vivi e Manteiga 2 vezes. Pela Zona Centro, os primeiros jogos foram disputados nos dias 19 e 26 de julho, ambos nas Laranjeiras. A seleção carioca venceu a seleção do Espírito Santo pelo placar de 6-0, com 2 gols de cada um dos jogadores, Fortes e Nilo, dupla do Fluminense, além de Candiota, do Flamengo. Na outra partida, a seleção do estado do Rio, a seleção fluminense, foi goleada pela seleção de Minas Gerais, pelo placar de 6-0. Os mineiros venceram com gols de Osvaldinho,
do América Mineiro, Satiro Taboada, 2 vezes, também do América Mineiro, e 3 gols de Vespúcio. O título da Zona Centro seria decidido através do confronto entre as seleções carioca e mineira, no dia 2 de agosto. Em jogo realizado nas Laranjeiras, a seleção carioca venceu Minas Gerais pelo placar de 3-0, com 2 gols de Nilo e 1 de Candiota. O jogo que abriu a disputa da Zona Sul ocorreu em 26 de julho, no estádio Parque Antártica, em São Paulo. A seleção paulista venceu a seleção do Paraná por 6-1, com 4 gols de Feitiço, 1 de Formiga, jogador do Paulistano, e 1 de Filó. A decisão da Zona Sul foi entre São Paulo e Rio Grande do Sul, no dia 2 de agosto, também no Parque Antártica. Os paulistas venceram por 4-0, gols de Friedenreich, do Paulistano, Neco, do Corinthians, Filó e Mário Andrade, do Paulistano. As semifinais seriam jogadas todas no Rio de Janeiro, entre os campeões de cada uma das 4 zonas. No dia 23 de agosto, nas Laranjeiras, a seleção do então Distrito Federal venceu a seleção da Bahia por 2-0, gols de Nonô e Candiota. Em 6 de setembro, também nas Laranjeiras, a seleção de São Paulo venceu a seleção do Pará por 3-0, gols de Formiga, Arthurzinho, do Esporte Clube Sírio, e Friedenreich. No dia 13 de setembro, no mesmo estádio, foi jogada a final entre as seleções carioca e paulista. Neco marcou para São Paulo e Nilo para o então Distrito Federal. Com o empate em 1-1, uma partida foi agendada para o final de semana seguinte. Para a surpresa dos paulistas, que menosprezaram o combinado Fla-Flu, a seleção carioca venceu pelo placar de 3-2. Os gols de São Paulo foram marcados por Mário Andrade e Filó. Já os gols cariocas foram marcados por Moderato e Nilo 2 vezes. A seleção carioca, bicampeã brasileira em 1925, formou com Haroldo, Penaforte e Elcio na defesa, Nascimento, Floriano e Fortes, trio de meio-campo do Fluminense, Nilton, do Flamengo, Candiota, Nonô, Nilo e Moderato no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era contarmos a história do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 1924 e de 1925, ambas edições conquistadas pela seleção da cidade do Rio de Janeiro, ou seleção carioca, ou seleção do Distrito Federal, tanto faz. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito nesse canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se. Ative o sininho e não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, tá ok? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!